Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e para você que já está acompanhando essa leitura, esse estudo do livro O que é o Espiritismo, esse vídeo é especial, esse vídeo é diferente. E se você ainda não acompanha a leitura, o estudo, a compreensão da doutrina espírita através desta obra aqui, O que é o Espiritismo de Allan Kardec, te convido a se inscrever aí no canal e temos uma playlist aqui inteirinha, separadinha, organizada só para tratar desse estudo. Por que eu digo que o vídeo é especial? Porque, atenção, depois de 40 vídeos, esse aqui é o 41º vídeo, nós chegamos ao final do primeiro capítulo do livro. Primeiro capítulo do livro. Meu Deus, que tamanho de capítulo é esse? Eu trouxe aqui para a gente ver, ó. Tá vendo o livro? Pequenininho, livro físico, né? Livro pequeno, fino, 140 páginas. Qual é o tamanho do primeiro capítulo? No meu livro aqui, para a gente ter uma referência apenas, página 92. Então, é sim, mais da metade do livro é o primeiro capítulo, é o desenvolvimento dos 3 diálogos. E hoje nós encerraremos esse capítulo com o último questionamento, a última colocação do padre, ao qual que Kardec irá responder. É longo, é um texto longo, e eu tinha dito no último vídeo que eu provavelmente resumiria, pela primeira vez eu ia resumir, eu não ia ler o texto inteiro. E agora eu vou fazer uma confidência aqui. Eu estou parado na montagem desse roteiro há dias. Poderia ter subido esse vídeo uma semana atrás, 10 dias atrás. E não o fiz porque eu fico travado no roteiro. E vou falar por quê. Porque eu estou com uma dó enorme de cortar o texto em pedaços ou omitir algumas coisas e interpretá-las. Então, quer saber de uma coisa? Vamos ler o texto inteirinho. Talvez resulte no maior dos vídeos até agora em quantidade de tempo. Mas eu vou ler o texto inteiro, porque eu fui cortando pedacinho, eu falei, mas isso aqui é importante. Aí eu tentava resumir. Não, mas isso aqui é bom. Olha a colocação que Kardec fez. Ah, não, esse trecho eu vou ler. E no fim eu ia acabar lendo quase tudo de novo. Então, desisti de fazer um resumo. Aqui embaixo está o link do Kardecpedia. Se você tem seu livro em casa, abra o seu livro e vou ler o texto inteiro. Última colocação do padre, última resposta de Kardec, que é longa. Serão vários os aspectos abordados, mas eu não podia cometer essa atrocidade de retalhar o texto, ou dividir até em partes, né? Porque pegar uma resposta e fazer 2 ou 3 vídeos ia ficar um pouco desconexo. Então, vamos direto. Se você achar que o vídeo ficou longo, assiste um pedaço hoje, assiste outro pedaço amanhã, e assim seguimos, tá bom? O que é o Espiritismo? Fim do primeiro capítulo, fim do diálogo com o sacerdote. Vamos parar de conversa e vamos para o que interessa. Já começa que a pergunta do padre é extensa. Vou para a leitura dela. Permite-me então dizer-vos que desde que os espíritos só ensinam os princípios de moral encontrados no Evangelho, não vejo qual possa ser a utilidade do espiritismo, visto como antes que este viesse e hoje, sem ser por ele, podíamos e podemos alcançar a salvação. Não seria o mesmo se os espíritos viessem ensinar algumas coisas grandes verdades novas, alguns desses princípios que mudam a face do mundo, como fez o Cristo. Ao menos o Cristo era só, sua doutrina era única, ao passo que os espíritos se contam por milhares e se contradizem, uns dizendo que é branco, o que outros afirmam ser negro, do que resulta que, já desde o começo, seus partidários formam muitas seitas. Não seria melhor deixarmos os espíritos tranquilos e contentarmos-nos com o que já temos? Essa
é a pergunta do padre. Então ele faz uma pergunta muito grande. Olha, e primeiro faz uma afirmação. O Espiritismo, já que o Espiritismo, a moral que o Espiritismo traz, é a mesma do Cristo, para que trazer de novo? Segundo argumento que ele fala, se pelo menos vocês tivessem trazido novidades grandes, que impactassem o mundo como Jesus impactou no passado, tudo bem. Mas se vocês estão apenas reafirmando o que Jesus falava, não precisaria do Espiritismo. Mas ele também afirma o seguinte, Jesus era um só, a doutrina era uma só, pelo menos a gente sabe a cara dela, o pacote é esse aqui. Ao passo que o Espiritismo vem por diversos espíritos, vem por diversas fontes diferentes. São muitos os espíritos que trazem essa doutrina. E, segundo o padre, contradizem-se entre si. Então, tem espíritos que falam, ele até fala, que é branco, o que outros falam que é negro. Ele usa uma figura de linguagem aqui. Do que resulta, afirma ele, que já existem seitas diferentes a partir do Espiritismo. Naquele momento, hein, gente? Naquele momento, o padre faz essa constatação. O Espiritismo já está começando dividido por conta das diversas interpretações dos espíritos. E aí, por fim, vem a pergunta dele. Já que é assim, não era melhor deixar os espíritos quietinhos e a gente ficar já com o que a gente já tem, que é o cristianismo, no caso do padre, que é a igreja? Essa é a pergunta do padre, essa foi o resumo, o posicionamento que eu fiz quanto a ela. Vamos para a resposta de Kardec. Trechos maiores, trechos menores, eu vou pontuando aqui alguma coisinha ao longo da leitura, tá legal? Olha, gente, como o vídeo é longo, eu vou molhando a garganta durante o trabalho. Vamos lá? Começar com Kardec. Vamos para Kardec. Errais, meu amigo, em não sair do vosso ponto de vista e em considerar sempre a igreja como único critério dos conhecimentos humanos. Se o Cristo disse a verdade, o Espiritismo não podia dizer outra coisa. E em vez de, por isso, apedrejá-lo, deve acolhê-lo como poderoso auxiliar que vem confirmar por todas as vozes de além-túmulo as verdades fundamentais da religião, combatidas pela incredulidade. Que o materialismo o combata, explica-se facilmente. Mas que a igreja se ligue ao materialismo contra ele é um fato menos concebível. Igualmente inconsequente é ela quando qualifica de demoníaco o ensino que se apoia sobre a mesma autoridade e que proclama a missão divina do fundador do cristianismo. Vamos lá, vamos comentar então. Esse é um primeiro trecho da resposta de Kardec. Então, Kardec, primeira coisa que o Kardec fala, olha, o senhor, meu caro sacerdote, continua errando quando acha que a única fonte de conhecimento divino, vamos dizer assim, é a igreja. Não é, não é. Você se equivoca quando insiste nesse princípio. Lógico que o cristianismo, o espiritismo reforça as questões do Cristo, porque o Cristo só disse verdades. Então o cristianismo, o espiritismo, ele reitera a posição de Jesus e reconhece a missão de Jesus como uma missão divina. Logo, não há de contrariar, né, para combater o argumento do padre que o espiritismo não apresentou nada novo. Kardec reafirma que ele não apresentou nada novo, porque ele, na verdade, ele reconhece Jesus e a missão de Jesus nesse planeta, a missão divina de Jesus. Agora, que a Igreja Católica se alie ao materialismo para combater o espiritismo, aí Kardec ficou bravo. Aí Kardec fala assim, não, isso é inconcebível. O espiritismo é um poderoso auxiliar da igreja naquela época, porque nós somos mais um instrumento a reforçar
com outras ferramentas, com outros pontos de vista, o combate ao materialismo. Nós reforçamos que existe vida além da morte, que os espíritos vivem uma sucessão de encarnações, e isso muda a forma como cada um vê o mundo. Nós reafirmamos as leis naturais, as consequências dos nossos atos, encarnados e desencarnados. Reforçamos essa relação entre mundo espiritual e mundo material. E isso serve para combater a descrença e o materialismo. Não é nenhuma novidade para quem acompanha esse livro que Kardec sempre afirmou que o espiritismo vinha para os que não acreditavam em mais nada. Não é para roubar adeptos do catolicismo ou do protestantismo. Nunca foi esse o intuito. O espiritismo não fazia e até hoje não deve fazer proselitismo. Não deve falar assim, nós estamos com a verdade, nós somos melhores que os outros. Não devia na época, continua não devendo. E é o que ele reafirma para o padre. Nós não fazemos isso. E dá uma opinião ali para o padre mais firme quando critica aqueles que falam que o espiritismo traz coisas do demônio. Aqueles textos que a gente leu há pouco tempo aqui, falando que se a comunicação vinha de alguns espíritos, poderiam vir do demônio. E ele, de novo, combate essas afirmações. Vamos continuar com Kardec aqui? O Cristo teria revelado tudo? É uma pergunta que Kardec faz. O Cristo teria dito tudo? Teria revelado tudo? Kardec mesmo responde, não. Visto que ele próprio disse, eu teria ainda muitas coisas a dizer-vos. Isso aqui são palavras do Cristo, hein, gente? Mas vós não podeis compreendê-las, e é por isso que eu vos falo em parábolas. Palavras do Cristo. Olha, já parei Kardec de novo, vamos para a opinião. Palavras do Cristo. Cristo avisou, olha, não dá para eu falar tudo para vocês agora. Por isso que eu preciso trazer parábolas, trazer histórias para que facilite a compreensão daqueles que ouviam. Vamos mandar real aqui? Vamos mandar real aqui em 2023? Ainda estamos estudando e tentando compreender a profundidade das parábolas. Não é só para aquele povo de 2000 anos atrás, não. Ainda hoje existem publicações, existem palestras, dando uma aprofundada nos ensinamentos que cada uma dessas parábolas trouxe. Vou trazer um outro argumento que Kardec não trouxe aqui. Vamos lembrar lá de Evangelho de João, lá no fim da passagem de Jesus com seus apóstolos, quando Jesus anuncia a vinda do Consolador. Ele também fala, olha, nem tudo que eu tinha para falar foi possível falar agora, então eu pedirei ao meu Pai que no momento futuro venha um Consolador, né, a esclarecer ainda mais as coisas que eu não pude dizer agora. Ele fala duas coisas, inclusive, lá no Evangelho. Ele fala, para reforçar e lembrar-vos o que eu disse durante essa vida e trazer coisas novas. Então, Jesus anuncia lá na passagem dele, lá nessa passagem de João, que ele não trazia tudo, que ainda haveria mais informações para frente. Então, o ensinamento não se encerra na passagem de Jesus. E hoje, aqui no Espiritismo, depois, com outros livros que vieram, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo do Cristo Consolador, lindo. Depois que terminar esse vídeo aqui, depois que você lê o texto, vai lá ler o capítulo do Cristo Consolador no Evangelho, maravilhoso, um dos mais bonitos de todos os textos doutrinários. Reforça a questão da primeira revelação, da segunda revelação e a terceira revelação, Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Então, nós aqui reforçamos o que o Kardec falou. Mas a questão que o padre apresenta, falando sobre as seitas, que o espiritismo já começava dividido, etc. e tal, Kardec daqui a pouquinho vai dar uma reforçada nisso, explicando o porquê isso acontecia, mas também apontando o dedão para a igreja, falando assim,
Tá bom, e quer dizer que aí não tem divisão? Cadê a igreja? Temos a igreja católica, apostólica romana, tem a igreja ortodoxa, tem a igreja grega, tem a igreja russa. Eu particularmente, André, fiquei sabendo outro dia que tinha uma igreja católica russa. Aliás, o líder lá dessa igreja, parênteses aqui fazendo, o líder lá dessa igreja justificou religiosamente, olha o perigo, o ataque da Rússia à Ucrânia. Ele justificou, ele achou lá algum fundamento religioso para falar, para abençoar esse ataque que a Rússia está fazendo à Ucrânia. Olha só como é perigoso termos líderes humanos tentando guiar fiéis cegos dentro de uma determinada doutrina. Isso, graças a Deus, não tem no Espiritismo, apesar de vez em quando nós colocarmos no pedestal alguma liderança. Isso não é o ideal. E nem elas, se você quer saber, nem elas querem ser colocadas. Não adianta pegar Chico e colocar num pedestal, ele não queria essa posição. Não adianta pegar outros tantos que vieram e que estão atualmente aí trabalhando e fazer a mesma coisa. Não é o correto. Nós somos livres pensadores. E é assim que tem que ser. Temos que questionar, ler, estudar. Acabei de ver um vídeo aqui muito legal, sobre um livro que no Centro Espírita que eu trabalho é muito divulgado. Ele é base, inclusive, de um curso. Base não, mas ele é parte da bibliografia de um curso. E eu acabei de assistir um vídeo de uma pessoa que questiona aquele livro à base à luz dos estudos pessoais dela, à luz de Kardec. Eu achei super interessante. É um livro que eu conheço, é um livro que eu já li, mas que para mim foi muito interessante ver uma opinião contrária. Aliás, tem um outro, ela aproveita o mesmo vídeo e questiona um livro de Emmanuel. Olha só que bacana. Não quer dizer que está certo? Quer dizer que está errado? Não. Mas eu achei muito legal ver um ponto de vista diferente, apontando que essa pessoa entendeu que eram incongruências, coisas que não batem do ponto de vista racional. Para mim foi interessante ler. Vai fazer eu queimar minha cachola aqui. Bacana, vamos continuar com Kardec? O texto é longo. O Espiritismo vem hoje, época em que o homem está maduro para compreendê-lo, completar e explicar o que o Cristo propositadamente não fez senão tocar ou não disse senão sob forma alegórica. Direis, sem dúvida, que a igreja competia a dar essa explicação. Mas qual delas? A romana, a grega ou a protestante? Olha a cutucada que Kardec dá. Continuando com ele. Como não estão elas de acordo, cada uma explicaria a seu modo e reivindicaria o privilégio de dar essa explicação. Qual delas conseguiria arrebanhar todos os dissidentes? Deus, que é sábio, prevendo que os homens iriam nela enxertar suas paixões e prejuízos, não lhes quis confiar o cuidado desta nova revelação. Deu aos espíritos, seus mensageiros, que a proclamaram por todos os pontos do globo, fora dos limites particulares de qualquer culto, a fim de que ela possa aplicar-se a todos e nenhum a transforme em objeto de exploração. Pausa aqui em Kardec. Vamos lá. Ele deu aquela cutucadinha na igreja, né? Ora, se temos novos ensinamentos, e se vamos supor que a igreja fosse o canal oficial para trazer esses ensinamentos, ele cutuca. Qual dessas igrejas? A romana, a grega, o protestantismo? Então, ele fala, é uma coisa muito interessante. Então, Deus, sabendo que os homens pegam o seu conhecimento divino, esses ensinamentos divinos, essas leis todas, e dá a essas leis a sua interpretação, o que Deus fez nessa terceira revelação? Pulverizou. Olha, não temos mais uma pessoa, não temos mais só uma voz oficial. Nós temos vários espíritos trazendo as mesmas informações. Vamos lembrar do controle universal do ensino dos espíritos, que Kardec explica lá
na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Você pega as mesmas mensagens vindas de canais e fontes totalmente diferentes, e quando você recebe, então vinha do interior da França, vinha da Alemanha, vinha do Brasil, Kardec se correspondeu com centros de estudo espíritas brasileiros, disse que num determinado momento Kardec já conversava com mais de 1000 localidades ao mesmo tempo. Então olha que interessante, você traz essas diversas mensagens, compara os seus textos, e naquilo que elas convergem, ele publica. Então, as fontes são diversas, não cabe a interpretação de uma só pessoa. Poderia vir toda a obra só por uma médium, e só Kardec faria todo só eu vou interpretar, só eu vou receber as mensagens, só essa médium vai receber as mensagens, eu vou dar a interpretação e acabou? Não. Kardec recebeu de diversas fontes diferentes, de diversos espíritos e médiuns diferentes, e aí ele faz essa convergência. Alguns textos, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca a sua opinião. Em alguns textos tem uma nota de Kardec, e depois vem os espíritos falando sobre o mesmo tema. Vamos pegar, por exemplo, a lei de amor. Lá no Evangelho você tem a passagem de Jesus, você tem comentários de Kardec, e você tem 3 textos de espíritos diferentes falando sobre a lei de amor. Então, é assim. Você não dá uma cara só, e aí você não corre o risco de ter a interpretação, os valores, os interesses humanos sobre o ensinamento tão importante. Isso é muito bom. Por quê? Porque até então, a igreja fez isso. Vamos, isso aqui é história, não tem nenhuma crítica aqui ao que eu vou falar, não tem nenhuma opinião. Os homens pegaram os textos de Jesus nos diversos concílios que foram fazendo ao longo dos séculos e foram alterando, criando dogmas, dando valores. Tem coisas que existem nas religiões hoje que Jesus nunca falou. Nunca falou. Não está escrito em lugar nenhum dos evangelhos aquilo. Mas os homens criaram essas regras e colocaram lá dentro do quadrado da religião. E os fiéis têm que seguir, porque tem que seguir, pronto, acabou. Com o Espiritismo isso não existe. Com o Espiritismo isso não existe. Então, isso é uma diferença importantíssima e fundamental, e mais do que justifica o surgimento da doutrina espírita. Na minha opinião aqui de André Tarifa, mais do que justifica o surgimento dessa doutrina. Nós saímos dos grilhões da religião, nós mergulhamos nas questões da espiritualidade, e mais, com total autonomia, para termos as nossas conclusões, a nossa leitura, usarmos a nossa razão individualmente, sem aceitar aquilo que vem de cima. É assim porque pronto, acabou. Não tem isso na doutrina espírita. Vamos voltar para Kardec. Por outro lado, os diversos cultos cristãos não se terão apartado em coisa alguma do caminho traçado pelo Cristo? Pergunta de Kardec. Mais uma pergunta. Seus preceitos de moral serão escrupulosamente observados? Não se tem lhe desnaturado as palavras a fim de que possam servir de apoio à ambição e às paixões humanas quando elas lealmente condenam isso? Ora, o Espiritismo, pela voz dos Espíritos enviados de Deus, vem chamar a estrita observância dos seus preceitos. Aqueles que delas se arredam, será que por isso a qualificam como obra satânica? Vou parar aqui de novo, hein? Só para reforçar, porque acho que eu me antecipando naquilo que a Kardec acabou de falar, porque eu já tinha lido o texto, Então ele reforça. Ele faz 3 questionamentos muito fortes, E basicamente falando isso. Será que a igreja está tão fiel assim aos preceitos cristãos? À moral que o Cristo trouxe à época? Será que a igreja não, por seu interesse próprio, aos interesses humanos, de nós, seres humanos imperfeitos, não demos uma mudada
nas características originais dos ensinamentos de Jesus? E aí ele faz uma última provocação, que é uma ferroada assim, mais firme. Será que também por isso, por nós trazemos a doutrina de Jesus tal qual ela era na origem, será que não é por isso que vocês estão falando que a nossa obra é demoníaca? Vamos voltar para o Kardec. Aí cada um que assuma a sua resposta aí. Para mim está muito claro, né? Vós vos iludis, dando nome de seitas a algumas divergências de opiniões relativas aos fenômenos espíritas. Não é de admirar que no começo de uma ciência, quando ainda as observações eram incompletas para muitos, tenham surgido teorias contraditórias. Essas teorias, porém, repousam sobre pontos de minúcias e não sobre o princípio fundamental. Podem constituir escolas que expliquem certos fatos a seu modo, porém, não são seitas, como não o são os diferentes sistemas que dividem os sábios nas ciências exatas, em medicina, em física e etc. Riscai, pois, a palavra seita, que é imprópria ao nosso caso. E quantas seitas não tem o cristianismo dado nascimento desde a sua origem? Porque não teve bastante poder a palavra do Cristo para impor silêncio a todas as controvérsias? Perguntas de Kardec, hein? Porque ela é suscetível de interpretações que ainda hoje dividem os cristãos em diferentes igrejas, pretendendo todas elas possuir exclusivamente a verdade necessária à salvação, detestando-se intimamente e anatematizando-se em nome do seu divino mestre, que não pregou senão o amor e a caridade? Fraqueza dos homens, direis vós. Seja então como quereis que o Espiritismo triunfe subitamente dessa fraqueza, transforme a humanidade como por encanto? Olha, vou parar aqui. Tire a palavra seita da sua boca, senhor sacerdote, foi o que falou Kardec. Por quê? Kardec falou o seguinte: o que está acontecendo aqui são diferentes interpretações de minúcias. Por quê? Porque é uma ciência nova. E várias pessoas estão tomando conta ou tomando conhecimento desses ensinamentos agora, porque tudo é novo. Então é natural que em algumas minúcias, em alguns detalhes, se tenham interpretações diferentes. Mas o princípio básico, ninguém está discordando aqui. Então, essa é uma atenção que ele chamou. Não chama de seita porque não é. Divergência de opinião é natural que surja, principalmente quando é uma ciência nova. Ele compara com medicina, com física, etc. Vou fazer uma analogia meio boba, mas quem é da área vai entender. No direito, eu sou advogado, minha esposa é uma advogada, no direito existem várias correntes de opiniões divergentes sobre o mesmo tema. Então, veja bem, é um negócio que você pensa que está estabelecido, mas tem uma lei, a lei é clara. Nananina, não. As pessoas vão dar interpretações diferentes para aquele tema. Existem correntes diferentes para o mesmo assunto. No Espiritismo, Kardec faz essa defesa da história da seita, falando isso. Existem pequenas divergências de detalhes menos importantes, detalhes superficiais. O princípio básico está lá em todas essas interpretações. O princípio fundamental é o mesmo. E depois ele faz esse questionamento. Vocês aí que dividiram o cristianismo em várias vertentes diferentes, tem, e que ele ainda fala assim, veladamente odeiam-se, né, as divergências dentro do cristianismo não se conversam e se odeiam, segundo Kardec, aqui ainda que veladamente. Cada um dá a sua verdade, a verdade que passa como sendo a verdadeira. Isso sim tem cara de seita. Você pega um único texto, uma única mensagem, a mensagem do Cristo, e aí você fala o seguinte: na minha igreja, esse Cristo é verdadeiro, na outra não é. Vamos jogar claro. Até hoje, se você ligar a televisão, nós veremos alguns líderes religiosos, eu não vou falar a religião, que falam assim:
o Deus dessa igreja salva, o Deus dessa igreja cura, o Deus dessa igreja liberta. E falam mal do Deus da igreja do outro. Não é verdade? Sim. Só ligar aí a sua televisão e você vai encontrar falas como essa. Então, isso sim tem cara de seita. Porque você pega aquele princípio lindo, maravilhoso, e Kardec faz uma última provocação aqui. Assim, Jesus, que era só amor, que era só paz, o que ele acharia disso hoje? O que ele acharia de cristãos diferentes se degladiando e tentando puxar para si o que seria o real, o que seria o verdadeiro? Uma provocação bacana. Vamos seguir com Kardec? Vamos à questão da utilidade. Dizeis que o Espiritismo nada revela de novo. É um erro. Ele ensina ao contrário, muitos aqueles que não se limitam a estudo superficial. Não fizesse ele mais que substituir a máxima, fora da caridade de nossa salvação, que reúne os homens àquela, fora da igreja nossa salvação, que os duvide, e a vida já marcaria uma nova era à humanidade. Nossa, já vou ter que parar de novo. E mais um segundo. Esse é um novo momento da resposta de Kardec. Né? Não sei se vocês perceberam. É um novo momento. Ele, a partir de agora, fala o seguinte. Vamos falar, então, da utilidade. Você falou, senhor sacerdote, que o Espiritismo não tem necessidade de existir porque ele não trouxe nada novo. E aí agora Kardec começa a pontuar. E ele já vai direto numa questão importantíssima. A primeira coisa que já diverge e que já é diferente do que era o cristianismo de até agora. Ele muda a colocação. Fora da igreja não há salvação, por uma nova colocação máxima do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E aí ele fala agora no final, só por essa divisão já justificaria o surgimento do Espiritismo. É uma mudança de paradigma importantíssima, fundamental. Aliás, diga-se, fora da caridade não há salvação, não precisa nem ser espírita. Ele não fala fora do espiritismo não há salvação. Ele fala, fora da caridade não há salvação. E você pode exercer a caridade até não acreditando em nada. Você pode exercer esse amor. O exercício da caridade é o exercício pleno da lei do amor, da lei de amor, na minha interpretação. Então você pode exercer a lei do amor sendo de qualquer viés religioso, cristão ou não, ocidental ou não, pode ser oriental, pode ser budista, pode não acreditar em nada e ser um ser humano exemplar. E pronto. E está valendo. Aos olhos do Pai, você está em perfeita sintonia com os seus ensinamentos e com todas as suas leis. Você não precisa ter religião nenhuma, você não precisa bater cartão na igreja, no centro, em lugar nenhum, porque você já é um filho de Deus que está operando em auxílio à sua obra aqui na Terra. Ponto. Só por isso, segundo Kardec, já se justificaria a novidade da doutrina espírita no mundo. Vamos seguir com Kardec. Dissestes que se podia passar sem ele, sem o espiritismo. Concordo, como também se podia passar sem muitas das descobertas científicas. Os homens certamente viviam bem antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se tivesse calculado os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico e sem outras coisas. O camponês, para viver e fazer germinar o trigo, não tem necessidade de saber o que é um cometa. E, entretanto, ninguém nega que todas essas coisas alargam o círculo das ideias e nos fazem compreender melhor as leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos é uma dessas leis que o espiritismo nos faz conhecer. Ele nos ensina a influência que esse mundo exerce sobre o corpóreo,
Suponhamos que a isso se limitasse a sua utilidade. Já não seria muita revelação de tal potência? Já vamos parar aqui de novo. Já vamos parar em Kardec de novo e vamos comentar mais um pouquinho. Eu preciso... A provocação que Kardec faz aqui é bacana e ele faz uma comparação muito interessante. Talvez não precisássemos conhecer tudo que o Espiritismo trouxe. Talvez não precisássemos. Repito, se vivêssemos todos em harmonia, em paz, no pleno exercício da solidariedade, da fraternidade, vamos supor que Jesus tivesse vindo 2000 anos atrás e o mundo realmente estivesse, desde então, aplicado todos os ensinamentos do Cristo. Que coisa linda que ia ser. Que coisa linda. Será que precisaria vir o Espiritismo, então, depois? Trazer outras mais informações, mais detalhes? Será que seria necessário? Já não seríamos um mundo feliz, por exemplo? Ainda estamos em provas e expiações? Ainda estamos caminhando para um mundo regenerador? Certamente já seríamos um mundo feliz, ditoso, se tivéssemos lá 2000 anos atrás, todos, a partir daquela data, aplicado na sociedade e na vida os ensinamentos que Jesus trouxe. Então, será que precisaria? Ele faz uma comparação. As ciências trazem muitas novidades, as ciências materiais. Então, ele trouxe lá todas as novidades que o estudo da astronomia trouxe. Mudou alguma coisa na vida do camponês que semeia lá uma semente e cultiva alguma produção? O fato de saber que existem ele provavelmente nem vai ficar sabendo dessas novidades científicas. Por quê? Porque não muda nada na vida dele. Mas nós precisamos desses conhecimentos. Muita gente, vamos lá, vamos mandar real. 2023, Kardec escreveu esse livro lá em 1869, na primeira edição, e depois republicou em outras edições. Inclusive, essa aqui é uma edição mais das últimas. Muita gente ainda não conhece o Espiritismo. Muita gente ainda não conhece a realidade desse mundo espiritual. A ação do mundo espiritual sobre nós encarnados, a nossa relação também dos encarnados com o mundo espiritual. Muita gente não conhece e vive bem sem isso. Agora, é uma potência, é uma lei. Se as pessoas precisam ou não, algumas não precisam conhecer isso, outras precisam, isso não muda o fato de que isso existe. Os planetas sempre existiram mesmo que a gente não conhecesse os planetas. As novidades do mundo microscópico, ele traz isso muito. Olha, existe um mundo que só o advento, o avanço científico, o avanço tecnológico mostrou para a gente só agora. Mas a gente viveu muito bem sem esse conhecimento até então. Os micro-organismos, as bactérias, os vírus, os fungos, isso tudo a gente conheceu quando o microscópio foi inventado. Era recente nessa época. Então tem um mundo microscópico que a gente também desconhecia e que não influenciava, quer dizer, lógico que influenciava a nossa vida, como o mundo espiritual também influencia. Mas isso não mudou o jeito que a gente vivia até então. Então ele está falando basicamente isso. Existem. O fato de eu não conhecer não significa que não exista. E a potência, ele usa a palavra potência, a potência de você conhecer, a força de você conhecer, essa realidade espiritual é muito forte. Muda o jeito que quem conhece passa a viver. Eu mudei o meu jeito de viver quando eu entendi isso. Aliás, tem muito que melhorar ainda, diga-se de passagem. Tem muito que todos nós temos que melhorar nesse meandro, conhecendo esses detalhes, como essa espiritualidade me influencia, como eu influencio quando eu me emancipo do corpo, como são essas relações, essas interações, a intuição, a inspiração, as sucessivas é muita coisa, é muito conhecimento. E é lógico que tem gente que vai viver sem ter acesso a essa informação, enquanto encarnado,
Porque quando estiver desencarnado vai saber tudo, todo mundo do planeta, todo mundo já sabe, né? Porque todos nós viemos do plano espiritual. Mas quando está aqui, véuzinho do esquecimento para apagar os conhecimentos de trás e viver novas oportunidades. Então, assim que essa galera que não tem conhecimento enquanto está encarnado voltar, vai lembrar muito bem de como que funciona o esquema todo. Então, mas isso, o desconhecimento não muda o fato de que exista. E é uma potência saber isso, segundo Allan Kardec. Lógico que é, né? Eu concordo com ele. Tá? Vamos lá, mais uma golinha. Seguindo com Kardec. Vejamos agora a sua influência moral. Vamos lá, descortinou, né? Parei aqui. Descortinou a questão do mundo espiritual. Duas coisas importantes já. O fora da caridade, na salvação. Descortinou o mundo espiritual para quem está encarnado e todas essas relações. Agora vamos à questão moral. O que o Espiritismo acrescenta à questão moral? Voltando em Kardec. Vejamos agora a sua influência moral. Admitamos que ele nada ensine sob este ponto de vista. Qual o maior inimigo da religião? Pergunta. O materialismo, porque o materialista não crê em coisa alguma. Ora, o Espiritismo é a negação do materialismo, que já não tem razão de ser. Não é mais pelo raciocínio, pela fé cega que se diz ao materialista que nem tudo se acaba com o corpo. É pelos fatos que se lhe mostram visíveis e palpáveis. Não será isso um pequeno serviço prestado à humanidade e à religião? Pergunta Kardec. Porém, não é ainda tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nos precederam nela, mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis porque, sem ser uma religião, o Espiritismo se prende essencialmente às ideias religiosas, desenvolve-as naquelas que não as possuem, fortifica-as nos que as têm incertas. A religião encontra, pois, um apoio nele não para as pessoas de vistas estreitas, que a veem integralmente na doutrina do fogo eterno, na letra mais que no espírito, mas para aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Pausa aqui em Kardec. Depois eu já grifei um texto ali. Olha só, então, no ponto de vista moral, trouxe novidade em cima do que Jesus falava? Não. Mas nesse descortinamento que trouxe do mundo espiritual, ensinar, por exemplo, a sucessão das vidas, a sucessão das encarnações, ensinar as consequências dos nossos atos, trazidas por quem? Por esses espíritos que vêm contar aqui para nós encarnados a sua experiência, a sua vivência, não é um contributo muito grande à questão religiosa, né? Kardec reafirma, na opinião dele, o Espiritismo, mesmo não sendo uma religião, reforça os aspectos religiosos na parte do ensino moral. Quando mostra para os incrédulos, para os materialistas, ele reforça isso, que existe vida após a morte, que existem consequências para os nossos atos. E por que isso? Porque para o materialista, se você não tem o freio, porque o entendimento das consequências dos nossos atos pós-vida encarnada, é um freio. Concorda? Vamos voltar para a questão da religião. Para o católico, falar o seguinte, ó, não faça isso porque é pecado, e se você fizer, você vai para o inferno, você está colocando um freio moral na vida daquela pessoa. E a pessoa fala, isso eu não posso fazer, porque se eu fizer, eu estou indo contra a lei de Deus e eu vou pagar uma pena por isso, seja ela ir para o purgatório ou para o inferno. Pois bem, para o materialista não tem freio moral, porque não tem nada que vai acontecer depois da morte, porque a vida encerra ali.
Então, isso é um problema. Por isso que Kardec bate firme na questão do materialismo. Porque o materialismo tende a tornar a sociedade mais insuportável, mais desumana. Por quê? Porque você pode fazer o que quiser, porque está valendo. Está valendo, não vai ter consequência. Eu vou morrer mesmo, depois que eu morrer acabou tudo, então eu posso roubar, eu posso ser desonesto, eu posso levar uma vida completamente fora de qualquer padrão moral e ético, porque, se eu escapar da lei dos homens, dane-se, não vai ter nada depois. Então eu posso aprontar à vontade. Em tese, esse é o raciocínio do materialista, em tese. Não quer dizer que seja. Eu conheço pessoas que não acreditam em Deus, por exemplo, e que acham que a vida vai acabar aqui, e que são pessoas maravilhosas, mas a tendência é perigosa, é complicada. Você tira o freio moral e deixa a pessoa livre. Então, quando esses espíritos voltam e nos contam as suas experiências próprias, olha, eu vivi assim, e quando eu passei para o lado de cá, eu vi os erros que eu cometi. Eles não foram para o céu, nem foram para o inferno. Mas eles voltaram para nos contar as consequências das coisas que fizeram. Das consequências boas para quem fez coisas boas. Das consequências ruins para quem fez coisas ruins. Isso não é, do ponto de vista moral, uma grande contribuição do Espiritismo? É a pergunta que Kardec faz. E que já é dentro de si mesmo, já tem dentro de si a resposta. Lógico que é. É uma contribuição fundamental, inclusive para religiões, para as religiões todas. Tira os dogmas, tira as montagens, as criações que os humanos fizeram e mostra de uma maneira clara e científica, porque se esses espíritos voltam, a gente compreende que aquilo é verdadeiro, cientificamente falando, eu passo a acreditar de um ponto de vista racional. Eu recebi uma mensagem de um espírito, esse espírito me contou tanta história e tanto detalhe que bate, que agora eu acredito. E aí eu mudo minha forma de agir, porque eu passo a desenvolver um outro olhar sobre as consequências daquilo que eu faço. Olha que legal. Kardec trouxe um argumento muito bacana aí para o sacerdote pensar. Molha um pouquinho aqui. Agora eu até grifei, então o bagulho deve ser bacana, hein? Em uma palavra, o Espiritismo engrandece e eleva as ideias, combate os abusos engendrados pelo egoísmo, a cobiça, a ambição. Mas quem terá a coragem de defendê-los e se declararem seus campeões? Se ele não é indispensável à salvação, facilita-a firmando-nos no caminho do bem. Além disso, que homem sensato ousará avançar que a falta de ortodoxia é mais repreensível aos olhos de Deus que o ateísmo ou o materialismo? Esse é um argumento forte, ele dá uma resumida bacana aqui. Seguindo com Kardec, apresento claramente as questões seguintes a quantos combatem o Espiritismo sob o ponto de vista de suas consequências religiosas. Atenção, atenção, vou parar aqui agora, hein? Já estamos caminhando para o final do texto. Já estamos caminhando. Olha, gente, 48 minutos até agora. Com certeza, já posso afirmar, o vídeo mais longo desse estudo até agora. 41º vídeo para 92 páginas desse livro pequeno. Olha quanto ensinamento, olha quanta profundidade. Vídeo longo para encerrarmos a última questão desse diálogo. Bom, agora Kardec vai elencar argumentos que ele aponta para aqueles que... Nossa, vou até repetir a frase. Apresento claramente as questões seguintes a quantos combatem o Espiritismo sob o ponto de vista de suas consequências religiosas. Então vamos lá, vamos prestar atenção, está numerado, hein? Está numerado. Vamos prestar atenção a esses argumentos de Kardec. Primeira, quem terá melhor quinhão na vida futura? Aquele que não crê em coisa alguma ou aquele que,
crente das verdades gerais, não admite certas partes do dogma. Segunda, o protestante e o cismático serão confundidos na mesma reprovação que o ateu e o materialista. Terceiro, o que não é ortodoxo, no rigor da palavra, mas faz o bem que pode, que é bom e indulgente para com o próximo, leal em suas relações sociais, deve contar menos com a salvação do que aquele que crê em tudo, mas é duro, egoísta e baldo de caridade? Qual terá mais valor aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs sem a dos deveres da ortodoxia ou a destes últimos sem a da moral? 4 provocações de Kardec aqui, pausinha rápida no texto, mas eu já vou continuar com ele porque ele vai responder. 4 provocações importantes aqui. O que Kardec vai falar agora? Respondi, senhor Abade, às questões e objeções que me dirigistes. Mas, como vô-lo disse no começo, sem intenção alguma pré-concebida de conduzir-vos às nossas ideias e de mudar as vossas convicções, limitando-me tão somente a fazer-vos encarar o Espiritismo sob o seu verdadeiro aspecto. Se não tivesseis vindo, eu não vos teria ido procurar. Olha, vou parar um pouquinho aqui em Kardec. Então ele faz as provocações, ele mostra assim questionamentos importantes, né? Ele fala assim, poxa, se uma pessoa acredita em tudo da igreja, mas é uma pessoa egoísta, dura, ruim nas suas relações sociais, ele tem salvação só porque ele obedece a todos os dogmas da igreja, da ortodoxia, ao passo que aquele que pode não acreditar em nada disso, mas segue os princípios morais adequados, não teria salvação porque não é um religioso declarado? São provocações que fazem a outra parte pensar. É isso que Kardec sempre faz para a gente. Não vem resposta pronta. Ele provoca a reflexão de quem está lendo. E a outra coisa que ele fala é o seguinte: eu estou dando as minhas explicações até agora, mas eu nunca tive a intenção de converter o senhor, nem fazer o senhor mudar o seu ponto de vista. Se o senhor não tivesse vindo até mim, eu sequer teria ido até o senhor para fazer esses esclarecimentos. De novo, o Espiritismo não está aqui para converter ninguém, para mudar ninguém das suas convicções religiosas. Ela está aqui para quem precisa. As pessoas buscam o Espiritismo porque precisam daquilo que o Espiritismo dá. O que o Espiritismo dá? Dá consolo, dá instrução, dá aquele diálogo. Tem um diálogo muito bonito no filme do Bezerra de Menezes, quando um materialista se apresenta, a cena é assim, um materialista se apresenta para Bezerra de Menezes e quer fazer um embate de ideias. E Bezerra de Menezes aceita a proposta, mas depois ele faz colocações assim maravilhosas sobre os benefícios que o Espiritismo fornece para uma pessoa e que o materialismo não consegue dar. É isso. O Espiritismo, tanto é que são as pessoas que buscam. São as pessoas que buscam, que precisam de apoio, precisam de suporte, precisam de mais conhecimento, porque não estão felizes com as informações que receberam até agora. Para nós que trabalhamos em casas espíritas, trabalhamos em cursos, em palestras, a gente vê isso com muita frequência. Gente que fala assim, olha, eu estou fazendo esse curso porque eu não estou contente com as respostas que eu recebi até agora na formação religiosa que eu tive. E tá tudo bem, é legal isso. O pai era católico, a mãe era católica, botou a criança na igreja católica. A criança cresceu, ficou um jovem, ficou adulto, não está contente com as respostas, ele bate na porta de outra instituição e vai conhecer. É assim que funciona. Outros chegam aqui porque estão com dor, né? Estão sofrendo, mazelas espirituais, físicas, psicológicas, e não encontram nas outras instituições religiosas auxílio nesse aspecto. O Espiritismo pode ajudá-las nisso? Pode.
Então, elas vêm também por isso. Então, é isso. Nós estamos aqui, o Espiritismo, né? Eu não estou falando em nome do Espiritismo, não ousaria fazer isso. Kardec podia. Estamos aqui para quem nos procurar, quem quiser novos conhecimentos, quem quiser aquilo que nós temos para oferecer. Nós não vamos bater na porta de ninguém e empurrar a goela abaixo essa nova doutrina. Continuando com Kardec. Não quer isto dizer que desprezássemos a vossa adesão aos nossos princípios. Caso ela se verificasse, longe disso, julgamo-nos sempre felizes pelas aquisições que fazemos, as quais têm para nós tanto maior valor quanto mais livres e voluntárias são. Não só não temos o direito de exercer constrangimento sobre quem quer que seja, como também sentiríamos escrúpulo em ir perturbar a consciência dos que, tendo crenças que os satisfazem, não venham espontaneamente ao nosso encontro. Pausa em Kardec é só um reforço, né? Ele só reforça isso. Se você tem crença e você está satisfeita com ela, nós não sentiríamos, olha o que ele fala, sentiríamos escrúpulo em tentar convertê-lo. Não é a nossa intenção. Você está bem na sua religião? Está felizão com ela? Ótimo, continua aí. Serve para você? Continua aí. É simples assim. Agora, para quem quer voluntariamente procurar e ter novo acesso, estamos de portas abertas. Voltando em Kardec, dissemos que o melhor meio de se esclarecerem sobre o Espiritismo é estudarem previamente a teoria. Os fatos virão depois, naturalmente, e serão facilmente compreendidos, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias os façam vir. As nossas publicações são feitas no intuito de favorecer esse estudo. Eis aqui a ordem que aconselhamos. Ah, que legal, vou fazer uma pausa aqui agora. Kardec, desde o princípio, alerta isso, né? Nesses diálogos todos, ele falou o seguinte: olha, eu vou responder perguntas, mas eu vou fazê-las superficialmente, porque existe muita obra, existe muito livro, muito estudo que a pessoa tem que assimilar para entender os fenômenos. Muito bem. O que aconteceu na maioria das vezes? As pessoas chegaram a buscar informações pela via inversa. Elas primeiro viram os fenômenos e depois foram procurar entendimento. Né? Vi mesa pulando e eu quero saber por que a mesa está pulando. Eu vi um espírito se materializar e eu quero saber qual é o mecanismo, como que isso acontece. Eu recebi uma psicografia e eu quero saber o que está por trás disso. Mas olha o que fala Kardec, que legal, gente. Isso acontece com a maioria de nós. Fenômenos diversos, né? Cirurgias espirituais, aqui no Brasil tem muito isso, né? A pessoa não acredita em nada do espiritismo, mas está tão desesperada. E a ciência humana não ofereceu nenhuma solução para ela, que alguém falou assim, olha, vai lá no centro tal, que tem um médium tal, que tem um espírito X, que faz uma cirurgia que vai te curar. E a pessoa vai. E a partir da fenomenologia é que vai tentar estudar e entender o espiritismo. E o que o Kardec propõe? É muito legal a gente entender isso. O que o Kardec propõe? Que nós primeiro estudemos a teoria para depois compreender os fenômenos. Olha que legal. E agora, esse foi o parágrafo que ele falou. E agora ele vai elencar uma ordem que lhe sugere que seja a ideal para nós compreendermos a doutrina espírita. Vamos ver qual que é a ordem que Kardec sugere? Vamos olhar aqui a garganta de novo. Acabou minha água. Vamos ver qual é a ordem que Kardec sugere. Vou dar um spoiler. Não está só aqui nesse livro. No livro dos médiuns também tem. Eu não sei agora especificar o capítulo e tal. Essa sugestão da ordem ideal de estudo da doutrina espírita segundo Allan Kardec. Vamos ver? A primeira leitura a fazer-se é a deste resumo, que apresenta o conjunto e os pontos mais salientes da ciência.
Com isso, pois, já se pode fazer dela uma ideia e ficar-se convencido de que, no fundo, existe algo de sério. Nesta rápida exposição, esforçamo-nos por indicar os pontos sobre que particularmente se deve fixar a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria daqueles que querem julgar o que não compreendem ou que se baseiam nas ideias pré-concebidas. Pausa em Kardec aqui. Atenção! Ele acabou de afirmar que o primeiro livro que alguém deve ler para conhecer o Espiritismo é o livro que é o Espiritismo. Olha que legal. Eu, na minha ignorância, sempre achei que o livro basilar, ou que o livro é basilar é óbvio, né? Mas que seria o primeiro livro que todos nós deveríamos ler é o Livro dos Espíritos. Né? Ele é o basilar, ele é a base sobre a qual se constrói a doutrina. Mas Kardec fala que quem quer conhecer e estudar o Espiritismo deveria começar por esse livro aqui, ó. O que é o Espiritismo? Conhecendo os seus princípios, vai entender melhor o que vem depois. E o que vem depois, vamos ver qual que é a ordem. Qual é o próximo livro que Kardec quer que a gente leia? Se desta leitura nascer o desejo de continuar, deve-se ler o Livro dos Espíritos, onde os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos. Depois, o Livro dos Médiuns, para a parte experimental, destinado a servir de guia aos que desejarem operar por si mesmos, como aos que quiserem bem compreender os fenômenos. Vem depois as diversas obras onde são desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, como o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, etc. Pausa aqui em Kardec de novo. Estamos indo bem para o final já, hein? Olha só. Leu o livro que é o Espiritismo? Opa, tá ali. Leu o livro que é o Espiritismo? Ele fala. Leu. Sentiu vontade de entender mais? Sim, então vai lá para o Livro dos Espíritos. Não sentiu? Para ali. Olha que legal, olha o respeito. Né? Se você sentir que ficou com mais vontade, vai para o Livro dos Espíritos. Ali estão respondidas todas as questões. Para entender a fenomenologia, como funciona essas coisas mediúnicas, vai para o Livro dos Médiuns. Né? E depois segue-se para compreender mais as aplicações dessa doutrina, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno. Aí ele vai falar agora de uma outra publicação que eu particularmente gosto e é muito pouco explorada no Espiritismo, que é a Revista Espírita. Vamos ver o que ele fala da Revista Espírita. A Revista Espírita é, de certa forma, um curso rápido de aplicações, pelos numerosos exemplos e desenvolvimentos que encerra, e tanto sobre a parte teórica quanto sobre a parte experimental. As pessoas sérias que tiverem feito um estudo preparatório, nós teremos prazer em dar verbalmente as explicações necessárias sobre os pontos que não tiverem compreendido suficientemente. E fim de texto. Olha só. Grande, né? Olha, um vídeo de mais de 1 hora. Grande, mas porque abarcou muita coisa, muito ensinamento. Ficando aqui, focando no final, ele dá a ordem do que ele acha ideal para a gente aprender a doutrina. O livro que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, etc. Me parece que nessa publicação ele não tinha publicado ainda a Gênese, nessa edição, porque ele não cita a Gênese como um dos livros que se deva conhecer. E reforça a questão da Revista Espírita. O que é a Revista Espírita? É um grande, um abarcamento de experiências que Kardec faz, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Quem se aprofunda um pouquinho, ou quem lê um pouquinho, quem conhece um pouquinho,
é uma obra gigantesca, não é para uma encarnação só. Mas nós temos lá reuniões onde são evocados espíritos, e aí são entrevistas interessantes que ajudam a entender essa relação com o mundo espiritual. Tem sim o desenvolvimento doutrinário, existem questões doutrinárias importantes que estão no começo da obra espírita de um jeito e que antes de Kardec desencarnar estão de outro jeito. Por quê? Porque ao longo da revista, graças às experiências desenvolvidas, ele muda de ideia. Vou dar um exemplo. No início da doutrina espírita, Kardec fala que não existe a possessão. E quem lê a revista espírita, quem estuda, vai ver que ao longo dos anos, graças aos casos que vão surgindo e que ele vai estudando, ele muda de ideia. Então, no começo você fala que não tem, e no final aparece um livro lá falando que tem, e quem não lê a revista espírita e não conhece esse desenvolvimento, pode pensar assim, essa doutrina aí é contraditória em si mesma. Ela tem um livro que fala que possessão não existe, e no final tem um outro livro que fala que existe. Então, tem alguma coisa errada aí. Ora, quem acompanha o desenvolvimento da doutrina ao longo dos anos entende por que isso aconteceu. Então, ele defende aqui a revista espírita. E aí ele fala o seguinte, olha, para todos aqueles que de verdade leram, estudaram e querem mais informações, estamos de braços abertos para aprofundá-los nisso. Bacana pra caramba, gente. Bacana pra caramba. Eu vou reiterar. Olha, é mais de um ano, acho que já faz 1 ano e meio que eu comecei esse projeto com esse livro, que é o Espiritismo. Vídeo número 41, para acabarmos o primeiro capítulo. Olha só, vou pedir para que vocês voltem lá no primeiro vídeo dessa playlist, porque tem lá um texto do professor Herculano Pires, falando sobre a importância de todos nós, espíritas, ciclicamente, ou periodicamente, voltarmos para a origem, voltarmos a ler Kardec, voltarmos para a base, para que nós refresquemos, renovemos esses conceitos importantes da doutrina. Eu, particularmente, estou encantado com esse livro. E eu estou estudando ele junto com vocês. Eu não li, por exemplo, o segundo capítulo eu não li ainda. Eu vou abrir ele agora, no começo dessa semana. Já vi ali basicamente a estrutura dele, já estou desenvolvendo aqui a ideia de como eu vou fazer os próximos vídeos, mas estou me maravilhando com essa visita ao início da doutrina por Kardec. Esse livro aqui não tem psicografia. Esse livro aqui é 100% Kardec. Kardec no desenvolvimento e na defesa de uma obra que começou pela sua organização. A obra é dos espíritos, a doutrina dos espíritos. Mas Kardec, está lá no Prolegômenos, no livro dos espíritos, mas Kardec é o homem que organizou isso tudo. E que desenvolveu ao longo de 12 anos essa tarefa. Então, bacana para a gente dizer. Estou muito feliz e muito contente com esse acompanhamento e com esse estudo. Eu acho que vale a pena mesmo para todo espírita, ciclicamente, periodicamente, voltar para a base. A gente lê muito Emmanuel, lê muito André Luiz, lê muito Filomeno de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, lê muito a Joana de Anjos, pode ler quem você quiser. Zíbia Gasparetto, no brasileiro, adora romance, mas voltemos sempre para a base, é fundamental. Certo? Gratidão enorme para quem teve paciência de ficar aqui 1h09, e até o próximo vídeo, capítulo 2. Agora nós vamos ali para princípios doutrinários, segundo Kardec, importante para nós desenvolvermos nosso estudo. Já sabemos, vou reforçar agora, Kardec agora fez propaganda desse trabalho, hein? Kardec está falando assim, comece pelo livro que é o Espiritismo. Então vamos lá, Kardec, sigamos juntos para desenvolvermos o nosso trabalho. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.